Nossa jornada anterior explorou as curiosidades cativantes da Igreja Católica, revelando suas maravilhas e mistérios. Nos maravilhamos com sua grandeza, suas catedrais imponentes e arquitetura deslumbrante, sua arte sublime, seus vitrais coloridos que contam histórias de fé e devoção, e sua influência duradoura ao longo dos séculos. Mas toda luz projeta uma sombra, e a Igreja não é exceção. E a Igreja, apesar de todo o seu brilho, esconde uma história mais sombria, uma história que muitos preferem não ver, uma história sussurrada em tons baixos, escondida nas sombras dos corredores eclesiásticos, uma história de poder abusado, de segredos enterrados em documentos antigos e reuniões secretas. Esta é a história dessa sombra, uma sombra que se estende por gerações. Este não é um ataque à fé, mas uma busca pela verdade. É um confronto necessário com a verdade, uma verdade que precisa ser revelada para que possamos seguir em frente. Por muito tempo, a Igreja dominou bilhões, sua autoridade inquestionável, sua palavra-lei. Mas nenhuma instituição, por mais sagrada que seja, está acima do escrutínio, acima da verdade. Devemos descascar as camadas da história, expor a escuridão para entender a luz, para que possamos ver a verdadeira essência da fé. O ano é 1231. O Papa Gregório IX estabelece a Inquisição, um tribunal dedicado a erradicar a heresia. O que se seguiu foram séculos de crueldade inimaginável. Homens, mulheres, até crianças foram submetidos à tortura, prisão e morte. Seu crime? Dissidência, questionar o dogma. O crepitar das chamas consumindo hereges na fogueira pintou um quadro horrível pela Europa. O fedor do medo e do fanatismo permeava o ar. A Inquisição, um testemunho brutal da sede de controle da Igreja, deixou uma mancha indelével em sua história. Os salões do Vaticano, opulentos e inspiradores, também ecoam com sussurros de escândalo, contos de corrupção, ganância e hipocrisia moral, dos papas Borgia, notórios por sua crueldade e devassidão, aos escândalos financeiros que abalaram a Igreja moderna. O voto de celibato, um pilar do sacerdócio católico, foi quebrado por inúmeros casos de abuso sexual. As vítimas, muitas vezes, os mais vulneráveis, crianças confiadas aos cuidados da Igreja. As acobertamentos, orquestrados nos mais altos níveis, só aprofundaram as feridas. O papado, uma linhagem que remonta ao apóstolo Pedro, viu santos e pecadores vestirem o manto de vigário de Cristo. Alguns papas, como o compassivo Papa João Paulo II, inspiraram milhões com sua piedade e compromisso com a justiça social. Outros, como o Papa Pio XII, do tempo da guerra, permanecem envoltos em controvérsia, acusados de silêncio e inação diante das atrocidades nazistas. O peso da tiara, ao que parece, pode pesar muito sobre cabeças mortais. O imenso poder concentrado no papado, aliado à falibilidade do homem, muitas vezes resultou em uma liderança tão falha quanto reverenciada. Talvez o capítulo mais sombrio da história recente da Igreja seja o escândalo global de abuso sexual. Milhares de casos, abrangendo décadas, vieram à tona, expondo um padrão horrível de abuso perpetrado por padres e protegido por uma cultura de silêncio e negação dentro da hierarquia da Igreja. As vítimas, roubadas de sua inocência e confiança, corajosamente se apresentaram, exigindo responsabilização e justiça. A Igreja, forçada a confrontar seus demônios, começou a tomar medidas para a reforma, mas as cicatrizes da traição são profundas. Uma crise de fé, a Igreja sob ataque. Essas revelações abalaram a Igreja Católica em seu âmago. A fé outrora inabalável de milhões foi testada. Bancos vazios e congregações cada vez menores são um testemunho da crise de confiança que envolve a Igreja. A Igreja, outrora um farol de autoridade moral, agora se encontra na defensiva,
com sua credibilidade em frangalhos. Os fiéis lutam com sentimentos de traição, raiva e desilusão. O futuro da Igreja, em um mundo cada vez mais secular, está precariamente em jogo. Buscando a redenção, caminhos para a reconciliação. Diante de tanta escuridão, surgem vislumbres de esperança. Vozes progressistas dentro da Igreja pedem transparência, responsabilização e um compromisso genuíno de proteger os vulneráveis. O Papa Francisco, com sua mensagem de humildade e compaixão, ofereceu um caminho tentativo para a reconciliação. A jornada será longa e árdua. A Igreja deve confrontar seu passado honesta e abertamente. Deve ouvir as vozes das vítimas e oferecer reparações significativas. Só então a verdadeira cura poderá começar. Além do dogma, o fascínio duradouro da fé. Apesar de suas falhas, a Igreja Católica continua sendo uma força poderosa no mundo. Ela tem resistido ao teste do tempo, sobrevivendo a séculos de mudanças sociais, políticas e culturais. Para milhões, ela continua a oferecer consolo, comunidade e um senso de sagrado. Em tempos de crise, as pessoas se voltam para a fé em busca de esperança e orientação. O fascínio duradouro da fé, o poder do ritual e da tradição, não pode ser facilmente descartado. Esses elementos fornecem uma estrutura e um sentido de continuidade que muitos acham reconfortante. O espírito humano anseia por significado, por conexão com algo maior do que nós mesmos. A busca por respostas às grandes questões da vida é uma constante na experiência humana. A Igreja, apesar de todas as suas falhas, ainda fornece isso para muitos. Ela oferece um espaço onde as pessoas podem se reunir, compartilhar suas esperanças e medos e encontrar um senso de pertencimento. O desafio é encontrar um caminho a seguir que honre o verdadeiro espírito dos ensinamentos de Cristo, reconhecendo e expiando os pecados do passado. Somente assim, a Igreja pode continuar a ser uma força relevante e positiva no mundo moderno. A sombra permanece, um legado de luz e trevas. Este é um conto de contrastes, onde a luz e a escuridão coexistem, tecendo uma tapeçaria complexa de fé e poder. A Igreja Católica, uma tapeçaria complexa tecida com fios de luz e trevas, é uma instituição que tem moldado a história de maneiras profundas e muitas vezes contraditórias. Continua a projetar uma longa sombra na história. Desde os tempos antigos até os dias modernos, sua influência é inegável e multifacetada. Seu legado é de profundo bem e de mal indizível. A caridade e a compaixão caminham lado a lado com episódios de opressão e violência. É um lembrete de que mesmo as instituições mais sagradas não estão imunes à influência corruptora do poder. O esplendor e a riqueza muitas vezes escondem segredos sombrios. À medida que avançamos, é essencial lembrar tanto das vítimas quanto dos reformadores, aqueles que sofreram e aqueles que lutaram por mudanças. Responsabilizar a Igreja por seu passado é um passo crucial para a reconciliação e a justiça, reconhecendo o potencial para o bem que ainda reside dentro de seus muros. A sombra permanece, mas a luz também brilha. Uma lembrança gritante da fragilidade da fé e da luta duradoura pela verdade e justiça. A jornada continua, e a história ainda está sendo escrita.